noite, igreja. Boa noite. Graça e paz a todos. Amém? Glória a Deus. Que bom estarmos na casa do Senhor para aprendermos um pouco mais dele. Isso é maravilhoso. Amém? Eu costumo dizer, brincando, mas dizem que toda brincadeira tem um tom de verdade, né? E quanto mais eu conheço o ser humano, nós seres humanos, mais eu admiro o Senhor, né? Porque como nós somos difíceis, né, gente? Mas o Senhor, Ele é bom, o Senhor é misericordioso e Ele tem sempre estendido sobre nós a sua destra de justiça. E por causa dessa destra, por causa dessa misericórdia, é que nós não somos consumidos, amém? A Ju falou aqui que elas fizeram campanhas, né? Não somente campanhas, mas elas tiveram muita paciência com essa serva aqui, né? Fui consagrada pastora muito cedo, eu e o pastor Wagner, e nós não viemos com um livro de receita, né? Nós viemos com o livro da vida, como regra e prática de vida e como regra para ensinar. Mas não tivemos assim um preparo específico para apacentarmos igreja. Nós fomos aprendendo com o doce Espírito Santo de Deus, amém? E esse doce e maravilhoso Espírito Santo, a cada momento da nossa vida, a cada trajetória, a cada tempo, Ele colocou lá atrás, Ele colocou no meio e Ele tem colocado ainda hoje. E eu creio que até a vinda de Cristo, Ele irá colocar pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar e também para nos ensinar, amém? Porque foi com essas irmãs que eu aprendi a cozinhar, né? Foi com essas irmãs que eu aprendi a ter olhar diferenciado para as pessoas. Foi com elas que eu aprendi a ter paciência. Aprendi muitas coisas com elas, com as mais novas, com as mais velhas. E a obra do Senhor é assim, né? Nós precisamos estar com o coração aberto, apto para aprender em todo instante, porque isso é crescimento para a glória do Senhor Jesus. Amém? E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Salmos 23, que é o tema da campanha. Gente, eu estou com a garganta bem ruim, então se falhar alguma coisa, né, se vocês, se o Miguel puder deixar um pouquinho mais potente, pelo menos aqui para mim no retorno, para eu poder medir direitinho, para eu não gastar excessivamente. Salmos 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor. O título fala: o Senhor é o meu pastor. E esses salmos, queridos, é um salmo de Davi, tá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Papai querido, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu santo nome, Senhor, e na certeza de que o teu Espírito Santo, que é aquele que fala conosco, que é aquele que nos convence do pecado, do juízo e de toda justiça, Senhor, certa desta promessa, eu creio, Pai querido, que cada um de nós sairá daqui desse lugar com a tua palavra e mais um pouco enraizada dentro de nós, nos moldando, nos transformando um pouco mais, nos renovando um pouco mais e nos tornando pessoas melhores um pouco mais. Papai querido, essa é a tua palavra poderosa e eficaz, que ela venha cumprir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que lhe apraz, aquilo que está no teu coração. Fale conosco e desde já nós te agradecemos em
Glória a Deus. Queridos, eu acredito que de todos os salmos, né, que temos na Bíblia, os Salmos 23, eu acredito que ele seja o mais conhecido, né, mundialmente. Não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, pessoas citam e oram esses salmos, fazem louvores em cima desses salmos, fazem verdadeiras canções maravilhosas em cima desses salmos. Muitas vezes, quando você chega em alguma casa, né, e a Bíblia está ali aberta, ou ela está aberta no Salmos 91, é ou não é? Quem já deixou aberta no Salmo 91? Levanta a mão. Algumas pessoas. Ou ela está aberta no Salmos 23. Quem já deixou no Salmos 23? Levanta a mão. Também algumas pessoas. De todos os salmos, que são 150 salmos, o maior é o 119. E de todos eles, os mais conhecidos talvez sejam os Salmos 23 e os Salmos 91. E quando o pastor Luiz, semana passada, falou dessa campanha, e já foi o primeiro passo, né? A semana passada, eu estava ali no meu cantinho, eu falei, meu Deus, como eu queria ministrar nessa campanha, nessa palavra, porque eu tive uma experiência muito forte com o Senhor, baseado nessa palavra, e justamente no tema que ele colocou: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Foi em cima dessa passagem, dessa palavra em específico, que o Senhor ministrou algo forte no meu coração e que eu tive uma grande experiência com o Senhor. E aí, a hora que ele estava ali falando da campanha e tal, e eu lá no meu cantinho, eu falei, nossa, como eu queria ministrar essa campanha. Só que nós pensamos algo, nós idealizamos algo, nós queremos algo, mas o Senhor, Ele vem e retira tudo que tem de nós para colocar o que é dele, né? Então, eu estava lá no meu serviço hoje e graças a Deus estava uma calmaria lá e aí eu comecei a meditar nesses salmos e o Senhor foi ministrando no meu coração, e aí eu fui fazendo anotações em rascunhos, terminei de anotar no meu caderno aqui, e eu quero ser fiel àquilo que o Senhor ministrou em mim, para que você possa abençoar, para que você possa ser abençoado em nome de Jesus, amém? O salmista, ele começa no verso 1, vamos ler todos juntos? Amém? Vamos ler? Talvez você não esteja mais com a Bíblia aberta, mas é o primeiro verso do Salmos 23, aonde diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais uma vez, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, aqui o salmista, ele não está fazendo uma pergunta, aqui o salmista, ele não está fazendo uma indagação, aqui o salmista, ele não está colocando reticências como se tivesse uma continuidade. Aqui o salmista está fazendo uma afirmativa. O Senhor, Ele é, de fato, o meu pastor. E nada, absolutamente nada, irá me faltar. Eu acredito que quando Davi escreveu esses salmos, porque Davi, ele era um pastor de ovelhas. Davi, ele sabia como lidar com uma ovelhinha, tanto a ovelhinha mansa, quanto aquela ovelhinha rebelde, né? Tanto aquela ovelhinha que ele ia andando, a ovelhinha ia indo atrás, quanto aquela que ele andava e de repente ela estava indo para o outro lado, aí ele tinha que ir lá buscar, colocar no meio do rebanho de novo. Então Davi, ele sabia do que ele estava falando. Quando ele declara: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, ele sabia exatamente por experiência dele, que ele, como ser humano, como um bom pastor, ele não deixava, ele tinha o cuidado de não deixar as suas ovelhas se perderem no meio do caminho, né, se perderem do aprisco, irem se machucar em algum lugar. Ele, como um mero ser humano, ele tinha esse cuidado com a ovelha, sendo um pastor. Imagine Deus. Quando ele declara: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Queridos,
uma grande afirmativa com base em experiência nele, declarando: se eu sou um ser humano e sei cuidar tão bem de uma ovelha que está sobre os meus cuidados, imagine meu Senhor. Então eu posso estar aqui nessa campina com essas ovelhas e descansar no meu Senhor, porque eu sei que enquanto eu estou aqui, Ele está trabalhando ao meu favor, e quando Ele está trabalhando ao meu favor, eu posso ter a certeza de que nada vai me faltar. E eu pego essa palavra para a minha vida, por quê? Se Davi, ele faz essa afirmação, e o Senhor foi com ele em toda a trajetória da sua vida, o Senhor ele não vai ser comigo, ou o Senhor não vai ser com você. O Senhor ele é conosco, em nome de Jesus. Amém? Mas para entendermos que o Senhor é conosco, nós precisamos entender qual é o papel do pastor. O pastor, o termo pastorai vem do grego, que é episcopeu. E ele significa literalmente, ou seja, na sua totalidade, considerar e incluir a ideia de olhar cuidadosamente ou assistir diligentemente, ou seja, de uma forma diligente, de uma forma firme, de uma forma segura. O pastor, ele tem a função de cuidar perfeitamente e de forma literal das suas ovelhas. E quando nós entendemos essa palavra, nós podemos aplicar o nosso coração a descansar no Senhor, porque nós temos a certeza que a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos assiste em todo momento das nossas vidas. Seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de tristeza, seja nos momentos de falha, seja nos momentos em que pecamos, seja no momento que nos arrependemos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele nos assiste em nossas fraquezas. E se o papel do pastor é olhar cuidadosamente e assistir diligentemente, significa que da minha vida e da sua vida, o Senhor, Ele não perde nada. O tempo todo, Ele está olhando para nós. Ele está cuidando de nós. E qual é a função que esse pastor tem? A função do pastor é guiar a ovelha para um lugar seguro. Porque quando um lobo, ou quando uma onça, ou quando um animal selvagem, ele vê uma ovelha desgarrada, o que esse lobo faz? Ele vai e come essa ovelha. Então o papel do pastor é guiar, é conduzir, é olhar, é cuidar diligentemente, literalmente, dessa ovelha. Para quê? Para que nenhum lobo, para que nenhuma obra que Deus não queira venha desgraçar essa vida dessa ovelha, ou no caso, a minha vida e a sua vida. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. E o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, Ele tem nos guiado por caminhos verdejantes em nome de Jesus. A Bíblia diz em Isaías, se eu não me engano, que o Senhor, Ele aplana os nossos caminhos. Queridos, quando às vezes você vai para alguma estrada de terra, né? Esses tempos atrás fomos eu, o pastor e o Ricardo, a irmã Marli, a Viviane e a Rô. Nós fomos em um sítio aqui perto para ver onde seria o refúgio. Por fim acabou não sendo nesse lugar, mas o caminho era muito, né? Umas lombadas assim, muito, né? Fortes, tanto na descida quanto na subida. E a estrada estava meio molhada de terra ali, muito barro. E tinha umas horas que a gente dava umas derrapadas, né, irmão Marli? Eu guiava o carro para um lado, o carro ia para o outro, o pneu dava aquelas raspadas. Então andar em caminhos tortuosos é difícil demais. Andar em caminhos onde você não tem o objetivo certo, onde você precisa estar o tempo todo se equilibrando para não cair, para não derrapar, para não se machucar, é difícil demais. E o papel do pastor na vida de uma ovelha, o papel do pastor homem na vida de nós como ovelha, e o papel do Senhor, que é Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor de toda a igreja, da noiva de Cristo. Esse papel é nos guiar
guiar por caminhos endireitados por Ele. Para quê? Para que a gente não venha cair no meio do caminho, ou para que a gente não venha derrapar em alguma situação do qual a gente não possa levantar mais. Então, o papel do pastor é fazer esse trajeto, esse cuidado de nos guiar. Você tem sido guiado pelo Senhor? Se eu fizer essa pergunta, você tem certeza da resposta que você vai me dar? Você tem sido realmente guiado pelo Senhor? Se o Senhor disser para você, vai para a esquerda, mesmo você querendo ir para a direita, você vai para a esquerda? Sem ver o que está acontecendo? Sermos guiados pelo pastor é nós confiarmos inteiramente nele. O papel do pastor é guiar, e o papel da ovelha é seguir. Então, nós precisamos entender que se o Senhor ele vai nos guiar, se Ele vai nos conduzir, nós precisamos querer ser conduzidos por Ele. E aí, vocês estão vendo essa imagem aqui, né? Que é de na verdade, eu pedi para o Miguel colocar alguma que o pastor está com a ovelha aqui atrás dos ombros. Mas vamos meditar nessa daqui. Está vendo essa imagem? Há uma história que diz que a ovelha, para ela não se desgarrar do rebanho, para ela não sair do meio, do aprisco, de volta do pastor, quando é uma ovelha mansa, não. Mas quando é uma ovelha rebelde, quando é aquela ovelha que o pastor não conseguia dominar, que ele não conseguia ali fazer com que ela andasse direito, o que essa história diz? A história diz que o pastor, cuidadosamente, ele pega essa ovelha e ele dá uma martelada, né? Uma machadada, vamos dizer aí, porque ele está com um cajado aqui na mão, uma cajadada. E o salmista fala do cajado, né? Teu cajado me consola. Mas como que o cajado vai consolar se ele pega o cajado para quebrar a perna da ovelha? E a parábola diz, né? Eu não sei ao certo se é uma parábola ou se é uma história, mas diz que ele quebra a perna da ovelha. Por que ele faz isso? Porque se é uma ovelha rebelde, porque se é uma ovelha que não quer ser conduzida, porque se é uma ovelha que ela corre risco longe do aprisco, o amor que o pastor tem por essa ovelha é tão grande que ele precisa pegar o cajado, quebrar as pernas dela. Para quê? Para que ela fique junto dele o tempo todo. Você consegue ter uma noção do que o Espírito Santo de Deus está dizendo ao nosso coração? A ovelha, quando ela tem a perna quebrada, ele trata da ferida. A Ju falou, o Senhor é aquele que faz a ferida, mas Ele é aquele que liga também. Ele faz a quebradura, Ele trata da quebradura, mas enquanto Ele trata daquela quebradura, aonde Ele vai com o rebanho, Ele não deixa aquela ovelha com a pata machucada sozinha. Ele pega ela no colo, Ele pega ela ou põe aqui nos lombos, e Ele vai andando com o rebanho, vai seguindo, fazendo o caminho dele, fazendo a trajetória dele, com aquela ovelha aqui no ombro. E aquela ovelha aqui no ombro, ela vai se habituar com a voz do pastor. Aquela ovelha no ombro, ela vai se habituar com os passos do pastor. Aquela ovelha no ombro, ela vai se habituar até com o aroma que aquele pastor tem. Ou seja, na minha vida e na sua vida, muitas das vezes, nós estamos ali sendo quebrados pelo Senhor. Para quê? Para que nós, como ovelhas do Senhor, a gente aprenda a ouvir melhor a sua voz, a ouvir mais os seus passos, a sentir mais a sua presença, a sentir mais o toque do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nas nossas vidas, as dificuldades, as lutas, as provações não são para nos matar, queridos. Muitas vezes é o Senhor, com a permissão dele, nos quebrando, nos moldando, nos desfazendo para refazer de novo, porque Ele nos ama tanto que Ele prefere muitas vezes nos ver feridos, mas na presença dele, ouvir
ouvindo a voz dele, sentindo o toque dele, do que longe dele. O prazer do Senhor não é que a gente tenha bens materiais, que a gente tenha um bom emprego, que a gente tenha somente situações dessa terra boas. O Senhor se agrada que a gente seja bem sucedido, sim, glória a Deus. Mas o maior prazer do Senhor é ver você, filho dele, na presença dele, sendo sensível à voz dele, sendo sensível à presença dele, sendo sensível ao toque dele, sendo sensível quando você ouvir os passos dele vindo na sua direção. Esse é o prazer do Senhor para conosco. E quando eu disse que o Senhor, ele me deu uma experiência forte, foi nesse sentido. O Senhor, em um momento da minha vida, ele me quebrou. E eu vou dizer para você, não foi legal. Pergunta para o teu irmão do teu lado, você já foi quebrado pelo Senhor? Agora pergunta para a mesma pessoa, foi legal? Não foi. Foi legal, Rosa? Não, né? Foi legal, Zenaides? Você já foi quebrado alguma vez? Não, né? Foi legal, pastora? Nunca é gostoso. Quando o pastor pega o cajado e quebra a patinha da ovelha, ela chora, ela berra, porque não é legal. E muitas vezes quando o Senhor quer nos ensinar algo, também nós precisamos aprender. E muitas vezes não é interessante, não é legal, não é bom passar pelos processos, mas os processos são necessários. Quando o Senhor naquele momento ele estava me quebrando com uma situação que eu não queria perdoar. Uma situação aconteceu, desavenças aconteceram, pessoas me magoaram, eu acredito que eu também magoei, feri, fui ferida, e aquele sentimento estava corroendo dentro de mim. Estava me ferindo, estava me machucando, mas o ferir de Deus, o machucar de Deus para as nossas vidas, a ferida que muitas vezes o Senhor nos causa, não é uma ferida para a morte, é uma ferida para a vida. E é diferente da ferida da carne, da nossa carnalidade. Porque as feridas da nossa carne, elas sim nos destroem. E o perdão, ele é algo que corrói os nossos ossos. Porque é o pecado. E o perdão não é eu sinto no coração, eu vou esperar Deus falar comigo. Não, o perdão é uma decisão. E fatos aconteceram, e aí nesse processo o Senhor me permitiu ficar em um ambiente durante 30 dias, sozinha. E nesse ambiente durante 30 dias eu não queria estar ali sozinha, mas o Senhor permitiu. E ali naquele ambiente durante 30 dias eu ia para lá e eu falava, meu Deus, eu não quero ficar aqui sozinha, e eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso que o Senhor mande alguém para falar comigo, eu preciso que o Senhor me responda perguntas que eu estou fazendo ao Senhor e eu não estou ouvindo respostas, eu só estou sentindo o seu silêncio, o silêncio do Senhor é perturbador. Mas naquele lugar, eu chegava, eu abria as janelas daquele lugar, e todos os dias tinha um passarinho. E aí a hora que eu abria a janela, aquele passarinho, ele dava 2 cantadinhas e ele voava. E foi isso durante uns 15 dias. E eu comecei a buscar de Deus. Eu falei, não, se o Senhor está me permitindo ficar aqui sozinha, mesmo eu não querendo, o Senhor vai falar comigo. Então eu vou buscar a tua face. Eu chegava naquele ambiente, já começava a pôr louvor, já começava a cantar louvores, já começava a falar com o Senhor, e o ambiente ali foi mudando, porque o meu coração foi se abrindo, e aí o Senhor começou um dia a ministrar isso no meu coração. Preparas uma mesa na presença dos teus inimigos, eu ungirei a tua cabeça com óleo, e o teu cálice vai transbordar. E eu não entendi o que o Senhor estava falando. E o que ele falava era só isso: preparas uma mesa na presença dos teus inimigos, eu vou ungir a tua cabeça com óleo e o teu cálice vai transbordar. E eu ficava, meu Deus, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Me mostra, porque eu sou devagar, eu sou lenta. E ele falava, preparas uma mesa na presença dos teus inimigos e eu ungirei a tua cabeça com óleo e o teu cálice vai transbordar.
lugar. E aí um dia o Senhor me revelou. Aquelas pessoas que eu tinha aquela desavença, eu falei, o Senhor quer que eu prepare uma mesa para elas, né? E eu tenho o costume de preparar mesas. Às vezes chamar algumas irmãs, alguns discípulos, né? Em casa ou aqui na igreja, porque tudo que a gente faz envolve comida. E eu entendi o mistério do Senhor. Eu falei, então, se o Senhor está mandando, eu vou fazer. Mas o Senhor está dizendo que vai me ungir com óleo, então o Senhor unge, porque de mim eu não gostaria, mas como o Senhor está mandando, eu vou fazer. E comecei a pensar em tudo que aquelas pessoas gostavam. Não preparei de qualquer jeito, eu não fiz de qualquer maneira. Cheguei em casa, conversei com o pessoal, e eu falei, olha, tal dia vocês não venham aqui, porque tal dia eu vou receber visita. Normalmente, querido, a gente tem prazer em preparar uma linda mesa para quem é amigo, né, pastor? Para quem é parente. Normalmente você não prepara uma mesa para quem é seu inimigo ou para quem você teve uma desavença. Mas a palavra nos ensina que valor que a gente vai ter se a gente tem comunhão só com aqueles que a gente ama. A nossa comunhão e o nosso valor tem que ser para com todos, porque Jesus, ele morreu por uma humanidade. E se ele me perdoou e me amou, eu tenho que aprender a perdoar e amar o próximo. E ali eu preparei a mesa. Tudo que aquelas pessoas gostavam, pelo menos o que eu sabia, eu fui e preparei. E aí eu cheguei de uma por uma e falei, tal dia você vai em casa, tal dia e tal hora você vai em casa, tal dia e tal hora você vai em casa. Tá bom. A hora que elas chegaram, entraram na sala, e ali eu imagino que elas pensaram, meu Deus, vai ser mais um momento de aflito, de conflito e tal. E aí eu falei, não senta na sala não, vamos lá na cozinha. A hora que eu levei elas para a cozinha, que elas viram a mesa posta, o semblante delas mudaram. O semblante mudou. E ali nós sentamos na mesa, nós comemos, nós choramos, nós oramos, nós nos perdoamos e saímos daquela mesa restauradas para a glória do Senhor. Queridos, quando o Senhor nos quebra em algum momento, em alguma área das nossas vidas, e Ele permite algumas situações, é para cumprir isso que o salmista diz aqui: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, e nada mesmo. Não vai faltar luta, não vai faltar choro, não vai faltar lamentação, não vai faltar injustiça, não vai faltar enfermidade, não vai faltar portas abertas, mas também não vai faltar porta fechada. Mas creia nessa palavra, também não vai deixar de ter o livramento e o escape do Senhor para você, em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele é o nosso pastor. Nós temos que permitir-nos sermos guiados por Ele. Quando naquele momento o Senhor estava me quebrando, não foi fácil, não foi gostoso, não foi legal, mas foi necessário para que hoje eu pudesse estar aqui e dizer para você que o Senhor, Ele faz sim a ferida, mas Ele liga, e aquilo que o Senhor faz é perfeito. E quer saber de uma coisa? Hoje eu conheço melhor a voz do meu pastor. Quer saber de uma coisa? Hoje a presença dele é mais verdadeira e eficaz na minha vida. E se você se permitir ser guiado pelo Senhor, nas suas lutas, nas suas agruras, naquilo que você quer, mas também naquilo que você não quer, queridos, não vai faltar a graça do Senhor sobre a tua vida. E a palavra do Senhor, ela precisa se cumprir. E aí quando o salmista continua, há alguns mistérios aqui. Você pode falar, pastora, mas dói ser corrigido, perdoar, querer amar. Sei, pastora, nas dificuldades, como é que eu vou fazer? Depois da afirmativa que o salmista dá, ele também deixa claro que mesmo nos momentos difíceis, o Senhor nos faz deitar em pastos verdejantes. Deitar me faz, é sinal de repouso, é sinal de descanso necessário
nele em tempo oportuno. E isso está no Salmos 23:2. Nos Salmos 23:3, ele fala sobre refrigério. Refrigério é aquela calmaria na alma, aquela paz que excede todo e qualquer entendimento, que só pode vir da graça do Senhor. Lá em Salmos 23:3, ser guiados por caminhos de justiça e caminhos de paz. Nós perdemos tempo quando nós queremos somente a justiça dessa terra, somente a paz dessa terra, porque somente o Senhor nos faz ser guiados por caminhos de justiça e de paz. E ele também diz, ele traz o consolo em meio às lutas e em meio aos lutos. Quantos lutos nós passamos na nossa vida? Quantas amizades você já perdeu? Quantos sentimentos você já deixou de sentir? Quantas pessoas que você amava, ou que morreram como a mãe da Juliane, ou que se afastaram de você sem nenhuma explicação? Quantas injustiças você teve e isso te causou até uma ansiedade, uma depressão? Quantos lutos e quantas lutas você tem vivido na sua vida? Mas o Senhor te garante escape e livramento em todas elas. E o salmista continua, o Senhor, ele nos traz a mesa, lá no Salmos 23:5, que traz a comunhão. Mesa é comunhão e mesa é reconciliação. Ele também garante a unção, que é a separação para o ministério, que é a separação para um chamado. E ele também fala sobre a misericórdia, no Salmos 23:6, que fala sobre a bondade de Deus. A tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E queridos, para terminar, no Salmos 23:6, ele fala sobre habitação, sobre lugar de habitação. E o lugar de habitação no Senhor significa que nós não somos órfãos, nós não somos pessoas que não têm moradia, pessoas que estão desabrigadas. Nós temos uma habitação e a nossa habitação é nele. E a nossa habitação não é para vivermos com ele somente um dia, ou somente um mês, ou somente 10 anos. Essa habitação que o salmista diz aqui, olha lá, bondade e misericórdia certamente me guiarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Levanta suas mãos, eu quero declarar, essa habitação do Senhor sobre a tua vida é para uma eternidade. Você pode aplaudir o nome do Senhor. É uma habitação eterna, não é uma habitação frágil, não é uma habitação onde a traça vai corroer, onde terremotos derrubam, onde a água destrói. Essa habitação do Senhor é para a glória eterna, a habitação nele, a habitação que vem dele para as nossas vidas. Você tem a garantia de viver em um lugar seguro por uma eternidade. Então eu quero dizer para você, escolha estar nessa mesa, escolha ser guiado pelo seu pastor, escolha, se necessário for, ser quebrado por ele, porque as quebraduras que ele fará em você será para a glória dele. E quando ele quebrar, ele também vai te revelar como ele vai trazer o conserto para a tua vida. Mas para que nós possamos viver tudo isso, nós precisamos permitir-nos ser guiados por ele, porque o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, queridos. Não perca nenhum passo nessa campanha. Seja firme nos teus propósitos até o fim, porque o Senhor contigo está até o fim, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.